Ok, então vamos começar aqui. Então, como eu estava falando para vocês, se você pega aí um comprimido, por exemplo, de sorrisal e coloca ele na água, você vai conseguir observar uma efervescência, e essa efervescência é acompanhada de liberação de bolhas e gás. Aí ele quer saber o seguinte: assinale a alternativa correta sobre esse fenômeno. Então vamos lá, letra A. A massa do sistema se manterá inalterada durante a dissolução. Essa alternativa está errada porque ele fala para a gente que o copo está aberto. Se o copo está aberto e está produzindo um gás, obviamente esse gás vai escapar do sistema. Ou seja, a massa do sistema vai ser diminuída após a reação, porque você está perdendo um gás ali que está sendo produzido. Mais especificamente, está produzindo gás carbônico, tá? Depois, letra B, ó. A velocidade de liberação das bolhas aumenta com a elevação da temperatura da água. Verdadeiro isso. O aumento da temperatura é um dos fatores que afeta a velocidade de uma reação. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a adição de calor dentro do sistema. Consequentemente, você aumenta a energia cinética das moléculas que estão compondo esse sistema. Elas vão se movimentar mais, vão se colidir com maior frequência. Dali nós podemos ter maior número de colisões efetivas e, com isso, maior velocidade da reação. Então, essa reação vai ter sua velocidade aumentada com o aumento da temperatura. Então, a alternativa letra B de bola é a correta. Vamos à próxima. Vai lá, analisem a questão, depois eu volto para fazendo com vocês. Vamos analisar? A questão fala o seguinte: analise as afirmativas a seguir. Item 1. O aumento da temperatura provoca o aumento da velocidade das partículas formadoras de um sistema reacional, consequentemente, diminui a velocidade da reação. Errado. O aumento da temperatura aumenta a velocidade de uma reação e não diminui. Item 2. Os catalisadores em qualquer reação química são consumidos, aumentando a energia de ativação do processo. Errado. Catalisadores, eles geralmente não são consumidos e muito menos aumenta a energia de ativação do processo. A finalidade de um catalisador é diminuir a energia de ativação. Como que ele faz isso? Ele leva a reação para um caminho mais curto, um caminho que necessita de uma menor quantidade de energia. Então, consequentemente, vai diminuir a energia de ativação do processo e não aumentar. Então, isso também está errado. Item 3. Enzimas são catalisadores biológicos, certo, que diminuem a velocidade das reações. Errado.
A função das enzimas justamente é aumentar a velocidade da reação. Como que ela aumenta a velocidade da reação? Diminuindo a energia de ativação. Nós temos reações no nosso corpo que demorariam anos para acontecer se não fosse a presença das enzimas. E com a presença das enzimas acontecem horas, minutos. Então, elas são extremamente importantes. Elas acabam levando, elas atuam como catalisador, né? E acabam levando a reação por um caminho, por uma via que necessita de uma quantidade menor de energia, ou seja, diminui a energia de ativação, que é aquela energia mínima necessária para a reação acontecer. Então, também está errado. Item 4. Enzimas são catalisadores biológicos, certo, que aumenta a velocidade da reação, certo, diminuindo a energia de ativação, certo também. Então, o item 4 é o único que está correto. Então, também temos uma alternativa à letra B de bola. Vamos a 3. Qualquer dúvida, manda no chat para mim, tudo bem? Vai lá, analisem a questão 3 e eu volto para resolver. Bora analisar? Pesquisadores do Instituto Max Planck na Alemanha conseguiram ativar o CO2 para uso em uma reação química. Esse procedimento é um primeiro passo para um sonho antigo do homem, realizar a fotossíntese artificial. Para isso, os pesquisadores se utilizaram de um catalisador sem metal. Nesse sentido, qual é o papel de um catalisador em uma reação química? Na verdade, ele deu um texto para a gente, que esse texto não traz muita informação, e o que ele quer é simplesmente saber o papel de um catalisador em uma reação. Letra A. Diminuir as energias de reagentes e produtos. Não, na verdade, a função do catalisador é diminuir a energia de ativação, ou seja, a energia, aquela barreira energética, aquele mínimo de energia que uma reação tem que ter para acontecer, para começar a acontecer, né? Letra B. Encontrar um novo caminho reacional com uma menor energia de ativação. Está certíssimo, inclusive foi o que eu falei para vocês na questão anterior. A função do catalisador é justamente essa, ele leva a reação por um caminho menor. Esse caminho menor acaba tendo a menor quantidade de energia necessária para acontecer. É como se você fosse até determinado local e você, para ir àquele local, você gastaria ali uma quantidade de energia X. E você encontrou um caminho alternativo que é mais curto, você anda menos para chegar nele. Então, consequentemente, você vai gastar menor quantidade de energia. A mesma coisa acontece com a reação aqui. A reação na presença do catalisador, ela necessita de uma menor quantidade de energia para acontecer, porque o catalisador leva a reação por um caminho diferente, um caminho menor. Então, isso nos dá a alternativa à letra B de bola. Vamos a 4. Vai lá, dê uma analisada na questão.
Vamos analisar a questão. Se o tempo estiver curto, vocês me avisam no chat aí que eu dou um tempinho maior para vocês, tá? Mas a questão fala o seguinte: analise o gráfico de energia baixo obtido de uma reação química. Uma reação foi feita com catalisador e outra sem catalisador. Então, ele mostrou para a gente o gráfico, onde nós temos uma curva maior aí sem o catalisador e ela é reduzida com a presença do catalisador. E essa curva se chama energia de ativação. Então, ele fala o seguinte: assinale a alternativa correta. Letra A. A reação é exotérmica devido ao catalisador empregado. Bom, eu não sei se vocês lembram lá atrás quando eu falei para vocês, mas o ΔH de uma reação, para saber se ele é um processo endotérmico, exotérmico, e o valor obtido também, que é o valor de ΔH, ele só depende do estado inicial e do estado final, ou seja, só depende do valor dos reagentes e dos produtos. O que vai acontecer nesse meio termo não importa para achar o ΔH da reação, só depende do estado inicial e do estado final. Por isso que ele é conhecido como função de estado. Tá? Então, a reação ela vai ser exotérmica, mas não devido à presença do catalisador, devido ao seu ΔH da reação que vai ser menor do que zero. Letra B. A entalpia da reação modificou-se devido ao emprego do catalisador. Acabei de falar a mesma coisa, né? A entalpia da reação não depende de catalisador, de inibidor, de qualquer outro fator. O ΔH da reação depende aí do estado inicial e o estado final, ou seja, reagentes e produtos. Letra C. A energia de ativação da reação diminui devido ao emprego do catalisador. Isso sim está correto. Se vocês observarem, nós temos aí uma barreira energética com certo valor sem o catalisador, e com o catalisador ela diminui, essa barreira é diminuída. Então, significa que a energia de ativação está diminuindo na presença do catalisador. Então, a alternativa a letra C está correta. Vamos a 5. Vai lá, analisem a questão para a gente resolvê-la. É uma questão, de certa forma, até simples essa. Ele dá duas situações para a gente, uma batata inteira e uma batata cortada. E ele fala que a batata cortada, ela acaba cozinhando com uma velocidade maior, ou seja, mais rapidamente. E o fator que está envolvido nesse processo aí é a superfície de contato, né? Quanto mais fragmentado está o material, maior vai ser a superfície de contato entre um reagente e o outro, ou entre um material e o outro. Então, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. É só você pensar o seguinte: você pega lá uma barra de chocolate, bota essa barra de chocolate dentro de um copo de leite. Você pega a mesma quantidade de chocolate, só que agora em pó, Toddy, Nescau, essas outras marcas aí, e coloca na mesma quantidade de leite. Quem vai se dissolver primeiro? Obviamente o chocolate em pó. Por quê? A superfície de contato dele é muito maior. Então já está todo fragmentado. Então você vai ter várias partículas sendo contato ali com o leite e solubilizando.
A barra não. A barra, o que vai ter contato com o leite vai ser só a parte superficial. A parte interior não vai ter contato. Então, à medida que vai se dissolvendo a superfície, aí sim começa a ter contato com a parte interior. Então, quanto maior a superfície de contato, quanto mais fragmentado estiver o material, maior vai ser sua velocidade de reação. Então, isso nos dá a alternativa, a letra D de Douglas. Vamos à próxima. Vai lá, analisem a questão agora para a gente estar fazendo ela. Bora analisar? A questão fala: o conhecimento da velocidade das reações químicas é de extrema importância para a produção industrial de uma série de produtos. Analise as afirmações a seguir. Item 1. A velocidade de uma reação química geralmente cresce com o aumento da temperatura. Verdadeiro. Item 2. A velocidade de uma reação química sempre independe da concentração dos reagentes. Falso. Falei para vocês que geralmente o aumento da concentração influencia na velocidade da reação. Até dei exemplo para vocês lá da churrasqueira, quando você está fazendo churrasco, você abana lá para você, ou assopra para estar aumentando a chama. Ali você está injetando mais oxigênio, então você está aumentando a concentração de oxigênio dentro da reação e, consequentemente, o aumento da velocidade. Então, em muitos casos, a gente vai ver o aumento da velocidade sendo observado com o aumento da concentração. E tem 3. A velocidade de uma reação química depende da orientação apropriada das moléculas na hora do choque. Verdadeiro. Nós vimos aí que um dos fatores que são necessários para que uma reação aconteça é a colisão efetiva. E a colisão efetiva é aquela colisão que acontece com orientação apropriada e energia apropriada. Então está correto o item 3. Item 4. Para os sólidos, quanto maior a superfície de contato, menor a velocidade da reação. Negativo, né? A gente acabou de ver isso na questão 5, inclusive, que o aumento da superfície de contato aumenta a velocidade da reação. Nós temos aí os itens 1 e 3 como corretos. Isso nos dá a alternativa letra E. Vamos à próxima. Questãozinha do Enem para vocês. Vai lá, analisem ela.
Como o nosso tempo vai vencer agora, deixa eu já fazendo uma análise juntamente com vocês dessa questão aqui. Ó. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Então, primeiramente, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribui para a degradação de certos alimentos. Então, o fator relacionado aqui é temperatura. Item 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento. Ou seja, você está cortando, você está fragmentando ele, então você está aumentando a superfície de contato. Então, primeiro a temperatura, o segundo a superfície de contato. Item 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações. Enzimas são espécies catalisadoras. Então, nós temos temperatura, superfície de contato e catalisador, ou seja, a alternativa letra C. Alguma dúvida em relação ao que a gente falou aqui? Nossa aula se encerra por aqui hoje, então, já deu o nosso horário, tá? Lembre-se, qualquer dúvida, manda para mim lá no e-mail, pode estar mandando para a Carol também, a respeito do PI, se for o caso, ou até mesmo de alguma parte do nosso conteúdo de cinética química que a gente está vendo agora. Mas não deixe passar dúvidas, não façam o artigo sem ter certeza do que estão fazendo. Então, qualquer dúvida, manda antes, que aí você já faz de forma correta, tudo bem? Beijo para vocês, até semana que vem. Semana que vem não, né? Semana que vem já são as férias. Então, como eu não vou falar mais com vocês essa semana ainda, então desejo a todos aí uma ótima férias, que vocês descansem bastante e voltem revigorado para nosso próximo semestre. Beijão a todos e até a próxima.